Santarém, no Pará, novembro de 2024. A cidade amanhece coberta de fumaça. O dia é como noite. O sol aparece sem brilho no céu, escondido pela fuligem. É difícil respirar. No meio da Amazônia, a população sufoca em queimadas e uma seca histórica que transformou partes da maior floresta tropical do mundo em cenários de deserto. Em 2024, a Amazônia enfrentou um colapso ambiental histórico. O segundo consecutivo de seca extrema também foi o pior em incêndios nas últimas décadas. A população foi atingida em cheio. No Amazonas, o Rio Negro chegou ao ponto mais baixo em mais de 120 anos de medições. Comunidades ficaram isoladas, mais de 800 mil pessoas foram afetadas e o prejuízo econômico chegou a 600 milhões de reais. No Pará, foram quase 900 mil hectares afetados pelo fogo. A cidade de Santarém chegou a decretar situação de emergência ambiental pela piora da qualidade do ar. Na mesma época, ribeirinhos da comunidade Igarapé do Costa viram milhares de peixes morrerem. Em Alter do Chão, moradores tomaram as ruas em uma manifestação por ações contra as mudanças climáticas. Essa crise está afetando todo mundo, mesmo aqueles que não acreditam em crise climática estão respirando a fumaça provocada pela crise climática, e os governos, infelizmente, parece que não entenderam que a gente está de fato vivendo numa emergência que precisa atuar, que precisa agir. Eu sou Cláudio Oliveira e hoje, nos Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos, falamos sobre a infraestrutura climática da Amazônia. Quem conversa conosco é Caetano Scanavino, coordenador da ONG Projeto Saúde e Alegria, com atuação há 40 anos na Amazônia e membro da coordenação do Observatório do Clima. Caetano, seja bem-vindo. Oi, Cláudio, um prazer aqui estar de volta, um prazer a todos e todas e parabéns também pelo tema, né, de extrema relevância, até porque o que a gente percebeu nessa seca histórica do ano passado não foi a mesma atenção dada às enchentes do Sul, né? A gente sentiu muita falta de governo, muita falta de mobilização nacional, da forma que ocorreu no Sul em relação ao Norte. Nós lembramos bem, né, Caetano, do cavalo em cima do telhado e do boto no colo do ribeirinho, né? É realmente a Amazônia seca e o Sul cheio, né? E a mudança climática presente, né? A gente tem que estar preparado para isso, e para estar preparado para isso, a gente precisa de investimento em qualquer lugar do mundo. Mas quando a gente pensa, Caetano, a Amazônia sem água para beber, dá um nó no cérebro, né? Como é que a gente vê o processo de adaptação como para que ele seja um caminho, né, para essa justiça socioambiental, né? O termo é novo, mas acho que ele é autoexplicativo, né? Isso, eu acho que você tocou num ponto crucial, né? A gente tem que ter sempre a esperança, não podemos perder a esperança. E ser otimista hoje é um grande desafio, mas a gente tenta ser, e talvez o caminho, como você bem coloca, seja pelo viés da adaptação, da infraestrutura, para ver se, quem sabe, o clima aterriza de vez na casa das pessoas, na casa dos prefeitos, nas câmeras dos vereadores, até porque as mudanças climáticas e os extremos, sejam secas ou enchentes, já escancararam as nossas portas. E é fundamental que a gente tenha ali tomadores de decisão amazônicos mais sensíveis à questão ambiental, mais sensíveis à questão climática, diferentemente do que a gente testemunha hoje. Saiu agora recentemente um levantamento do InfoAmazônia que aponta que somente 5,8% dos prefeitos eleitos são afeitos à causa ambiental. Quase 95% são contrários a políticas públicas de redução do desmatamento, de combate às mudanças climáticas. A mentalidade ainda é aquela de que combater garimpos ilegais, combater desmatamento, comando e controle, mitigação climática são ameaças ao crescimento econômico.
e é um modelo de ocupação que insiste em continuar, um modelo de ocupação que deu errado em tempos em que o Brasil não pode mais errar, dada essa emergência que já bateu, escancarou nas nossas portas. Mas a gente, às vezes, tem que inverter, né? Em vez de correr atrás de respostas, saber fazer a pergunta. E quem sabe, falando em melhorar o acesso à água, melhorar as condições de saneamento básico, melhorar a energia renovável, infraestrutura para irrigação da produção, da conservação de alimentos, poder estar trabalhando esse tipo de infraestrutura para o bem viver também, numa região em que ela carece, tem um abismo gigantesco em termos de condições infraestruturais para a saúde, para a educação, saneamento, transporte em relação às outras regiões do país. Fazer adaptação climática é também fazer inclusão social, né? Então, talvez ali, podendo estar fazendo uma mobilização de prefeituras, dos entes municipais, em torno de políticas e medidas de adaptação, possa aí sim estreitar laços de compromissos desses tomadores de decisão com a questão da mitigação. Eu estou meio que confiante nesse sentido, né? Caetano, a gente está aqui num programa que discute desenvolvimento e a infraestrutura que queremos. Ou seja, para começar, que desenvolvimento é esse, né? E que infraestrutura é essa? Então, quando a gente olha para essa sua reflexão e pensa assim, saneamento básico é infraestrutura ambiental, né? Acesso à água é infraestrutura, né? A infraestrutura não é só uma mega ferrovia, uma mega usina, mas é Isso. aquela infraestrutura básica de inclusão social, como você colocou. Quer dizer, a gente precisa atender as pessoas. Para quem é tudo isso? Né? Chega da gente pensar numa infraestrutura na Amazônia e pensar numa infraestrutura para a Amazônia, né? Isso. Por isso que eu acho que a coisa também tem que partir do local, né? Então aí a gente está falando de a partir da Amazônia. E a gente entende, porque aí existe, né, uma visão de que desenvolvimento é trator, é prédio, é asfalto. Aí o público que está naquela cidadezinha na Amazônia, liga a televisão, vê a novela, sempre em geral ou no Rio de Janeiro ou em São Paulo. A ideia de progresso, de desenvolvimento é concreto, né? E a gente, como ativista ambiental, tem que fazer uma meia-culpa também de sacar que a gente precisa melhorar, estreitar o nosso diálogo com os entes locais também, inclusive urbanos, né? Porque, em geral, as organizações ou atuam na área ali rural, aldeias, comunidades ativistas. A interlocução, em geral, é com Brasília, e, nesse caso, em geral, com o Ministério do Meio Ambiente, que não tem muita força dentro de um governo, ou fora, ou com Washington, Nova York, ou Berlim, ou cidades europeias. E a gente, às vezes, deixa a desejar um pouco nessa interlocução, nesse diálogo com Câmara dos Vereadores, com prefeitos. Existe uma situação de polarização ainda mais aguda na Amazônia em relação às questões climáticas e ambientais. As ONGs não são bem vistas pelas elites locais, por quem, vamos dizer, de uma certa maneira, controla a opinião pública, a própria mídia local. E como é que a gente pode trabalhar com isso, né? A gente vê que só o enfrentamento, só esse trabalho de reduzir danos é importante, até porque sem o nosso ativismo estaria ainda pior do que já está, mas talvez a gente saia um pouco da defensiva e, em vez de trabalhar a nossa comunicação, e hoje política se faz na comunicação, né? Apenas falando o que a gente é contra, quem sabe a gente inverter o papel e começar falando o que a gente é a favor, o que justifica depois explicar por que a gente é contra um outro caminho. Mas, assim, são questões que talvez não seja mais a necessidade nem de buscar resposta, mas saber fazer a pergunta. Talvez não seja mais a necessidade de falar o que a gente não quer,
mas buscar coisas em que, em vez de provar que é certo, desafiar as pessoas a provar que não é errado. Então, quem é que vai ser contra uma política, uma mobilização para levar água, para levar saneamento, para levar energia renovável, para levar, em outras palavras, entre aspas, o que é chamado de desenvolvimento? O que não dá é a gente insistir num modelo de ocupação amazônico que vem desde a década lá de 70, tá? Décadas ali insistindo em se perpetuar e não decolou a região dos 7 a 8% de participação no PIB nacional. Os amazônidas detêm os piores indicadores sociais do país, né? Piores até proporcionalmente, né, se a gente for ver, mas piores até do que o Nordeste, regiões até em dificuldade, semiárido, essa coisa toda, né? A gente vê lá, por exemplo, quando vem uma pandemia, o primeiro lugar a colapsar é a Amazônia, Manaus, municípios da Amazônia, não só porque falta respirador, mas se tivesse respirador, nem oxigênio tem. E aí você poder, ao mesmo tempo, dado em meio a toda essa carência infraestrutural, ter que enfrentar os extremos climáticos que acabam, né, impactando mais ainda nessas regiões de ativos naturais. Então, essas regiões que são determinantes ali para o equilíbrio climático acabam sendo as mais impactadas, né? Seja uma grande enchente, seja uma grande seca. E quando a gente fala assim, perguntas, saber fazer perguntas. Então, a questão nem é começar a discussão de ser a favor ou contra um garimpo, né? Mas se for sentar na mesa com as pessoas que pensam diferente, a pergunta que não quer calar é por que então Jacareacanga, um dos municípios com subsolo mais rico em ouro do mundo, nessa região que a gente trabalha, lá do Tapajós, está entre as 80 mais pobres do país. Tem os piores indicadores de desenvolvimento municipal da Firjan, não é nem de alguma ONG, né, setor empresarial, em 5.500 municípios brasileiros. Então, para onde que está indo esse ouro? Esse ouro ele traz conflito, ele traz violência, ele traz junto tráfico de drogas, prostituição, abusos. Quem que vai descontaminar o Tapajós desse mercúrio? E a população que está altamente exposta, né, com níveis acima da Organização Mundial de Saúde? Quem que vai pagar a conta da saúde? Quem que vai pagar a conta da segurança? E ainda tem que convidar uma ONG para ir lá colocar sistema de água. Mas e o ouro que está sendo tirado? Por que que esse ouro não banca nem o sistema de água na própria área onde está se fazendo o garimpo? Então, assim, é um tipo de desenvolvimento que não nos levou a mais riquezas, extrai riquezas sem que elas sejam nem convertidas ali para o próprio bem viver do Amazônia. Desmatamos aí mais de 2 Alemanhas de floresta nessas últimas décadas para colocar o que no lugar, né? 63% virou pastagem de baixíssima produtividade, menos de um animal por hectare. Outros 23% a gente abandonou. Para cada 4 hectares desmatados na Amazônia, a gente abandona, e a gente não ficou mais rico. Ficamos, pelo contrário, mais pobre, porque além de tudo, né, além de não ficar mais rico, a gente ficou mais pobre não monetariamente. Não temos mais aquele ativo natural que tínhamos no passado. Isso numa região riquíssima, né, com potencial riquíssimo, que se fosse manejada de uma forma mais inteligente, a gente poderia triplicar até o PIB nacional. Caetano, eu lembro uma vez você numa reunião provocando, né? Quer dizer, se a gente tivesse aqui um container, né, de couro, por exemplo, ou de carne, quanto eu colocaria, por exemplo, de veneno de escorpião aí, né? E qual é o peso disso na balança, né, em termos de recurso financeiro? Um ml de soro, né, antiofídico, por exemplo, paga algumas toneladas de carne, talvez, não sei.
Então, assim, a gente precisa mudar a lógica do desenvolvimento, né? Que desenvolvimento que a gente quer? Como que a gente faz com que essa economia seja uma economia tecnologicamente falando, com valor agregado, distribuição de renda, geração de emprego, né, etc. Quer dizer, é isso que a gente quer. Eu não vejo nenhuma ONG contra o desenvolvimento, mas a favor de um novo desenvolvimento. Isso, isso. E a única certeza que a gente tem é que esse modelo de ocupação, que insiste em se perpetuar na Amazônia, deu errado, né? Não dá para a gente normalizar o fato de que metade das emissões brasileiras, e o Brasil é um dos países históricos que mais emitiu, né? Que mais contribuiu para o aquecimento global, mais da metade das emissões brasileiras vem do desmatamento da Amazônia. E praticamente quase que 100% desse desmatamento é de origem ilegal. Então, a gente está contribuindo para as mudanças climáticas, não é nem para gerar emprego, ou gerar riqueza para o brasileiro ou para o amazônida, mas é em função do crime, né? Essa palavra é a palavra que tem que ser dita, o crime, né? O crime ambiental beneficia alguns poucos e deixa a conta para todo mundo pagar. E assim, uma coisa é o que a gente perde, outra coisa é o que a gente deixa de ganhar ao derrubar uma floresta primária. O agronegócio sabe que sem água não tem floresta, sem floresta não tem agricultura, não tem rios voadores que vão continuar mantendo as terras férteis da região sudeste do país, que tecnicamente deveria até ser um semiárido, porque elas ocupam aquela mesma faixa, se a gente fosse ver, do Chile, da Austrália, e só não é em função da umidade bombeada, né, pela Amazônia. Então, assim, não faz sentido. E esse momento, Caetano, é especial. É hora de revisar os planos diretores das cidades, de preparar os planos plurianuais municipais para os próximos 4 anos. Será que a população amazônica vê os efeitos do clima como um incentivo para participar mais ativamente da política pública? Que espaços são esses de participação? E você tocou num ponto agora que é bastante oportuno, que são os planos diretores municipais. Pelo Estatuto da Cidade, os municípios acima de 20 mil habitantes, de 10 em 10 anos, são obrigados a fazer a revisão dos seus planos e de forma participativa. Não é uma conferência municipal só. É um processo que leva aí 6 meses, por exemplo, com pré-conferências, consultas nos bairros, territórios, comunidades. E os planos diretores, né, eles foram lançados naquela época, 2005, 2006, a cidade de São Paulo começou antes, em 2004, a primeira revisão foi 10 anos depois, 2015, 2016, e agora vai ser a segunda revisão, né? A maioria dos municípios brasileiros nesse biênio 2025-2026, se não fizer, vai ficar inadimplente. E o que a gente percebe também é que os prefeitos ali, os gestores, querem passar rápido, né, com o mínimo de participação para poder ter a ata, encaminhar para Brasília e manter a sua regularidade. Agora, aí vai depender muito da sociedade se ela quer entregar de lambuja esse espaço para ela poder, né, ou ela quer ocupar mesmo e fazer acontecer. E vai ser a primeira revisão de plano diretor com a questão do viés climático que a gente poderia estar incorporando, que abre-se uma janela também interessante, porque é o momento desse governo de estar lançando a sua estratégia nacional de política de adaptação, também mediante consultas públicas. E tem ali um forte componente para o engajamento dos municípios. Então, assim, enquanto o meio ambiente não der voto, não vai estar sendo discutido isso dentro das assembleias, né? E para poder dar voto, a questão ambiental tem que aterrissar dentro da nossa casa. E se aquela pessoa passou meses ou com excesso de água dentro do seu quarto, da sua cozinha, ou com falta de água, tendo que se deslocar para outros lugares, longe da sua habitação, porque você precisava de água, pelo menos para beber, e não tinha, né? Então, assim, infelizmente, precisa de uma tragédia para despertar o senso ambiental da população em geral. Infelizmente, quem mais paga por isso é quem menos contribuiu,
Então você vê as populações indígenas, quilombolas, extrativistas da Amazônia, que acabam ficando ali meses e meses, né? Sob um estresse hídrico tremendo, perderam as lavouras, o pescado está comprometido com a mortandade de peixe, transporte escolar foi comprometido, a educação, serviços básicos de saúde, não tinha como remover pacientes, se uma grávida precisa fazer uma cesariana, fica muito complicado, a gente vem testemunhando óbitos ali, né, por questões básicas que poderiam ser facilmente resolvidas. Então, quem mais paga por isso acaba sendo a população de baixa renda, a população que não tem condição financeira de poder dar um jeito ali para esse novo normal, né? Então, a chance que essa população tem de se mobilizar é agora. É agora. E começar a cobrar o que é de direito, não é a favor. Você poder ter uma torneira de água na sua casa, você poder ter esgotamento sanitário, né? Você poder ter condições escolares em que seu filho não volta com diarreia, desidratação e traz isso para dentro da sua casa. Geladeira para conservar alimentos, né? Um mínimo de água ali para a lavoura que você planta, nem para isso eles têm. E mesmo nas cidades também, né? Se a gente pega essas áreas periféricas, que são áreas que tiveram menos atenção para as construções, para as obras, e ora uma questão de seca, você vê aquela terra, né, e barrancos caindo, isso aconteceu muito esse ano em Santarém, levando casas, né, com aquele fenômeno da terra caída em função da estiagem aguda e severa, ou você tem enchentes. Então, assim, se a população não se mobiliza, vai ser difícil o tomador de decisão se mobilizar. Por isso que eu volto a falar, talvez a virada de chave esteja na questão da adaptação. A partir da gente começar a pautar e trazer essa discussão para a mobilização social, corações e mentes da sociedade civil, em torno de infraestrutura para essas famílias, né? Para essas populações, e no caso da Amazônia, dada a carência infraestrutural, falar em adaptação é falar em inclusão também, aí sim você passa a estabelecer compromissos mínimos daquele tomador de decisão, daquela assembleia, com as medidas de mitigação. Até porque não adianta falar, prefeito, estamos aqui trazendo recursos para colocar água encanada aqui, para enxugar gelo ali, e você continua molhando o gelo ali, com aquela madeireira, ou molhando o gelo ali com aquele garimpo ilegal. Então, quem sabe essa virada comece a partir de uma virada também no nosso próprio debate como ativista socioambiental, conversando principalmente com os entes locais. E lembrando que os vereadores de hoje serão os deputados de amanhã, os prefeitos de hoje, quem sabe os governadores de amanhã. Caetano, muito obrigado por sua participação, por sua contribuição. Refletimos muito hoje. Essa é uma discussão muito importante para pensarmos no nosso desenvolvimento e no nosso futuro. Obrigado também, sempre um prazer. Temos que manter essa esperança, como eu falei antes, né? Ser otimista hoje é um baita desafio, mas a gente tem que manter sempre o rumo ali. Podem tirar tudo da gente, e olha que já tentaram tirar. Né? Você mesmo é testemunha, Cláudio, com aquelas fake news contra os brigadistas, isso e aquilo, mas uma coisa eles jamais vão tirar, que é a nossa saúde, a nossa alegria, e eu concluo aqui. Obrigado, Caetano. No próximo episódio, vamos falar sobre o que significa efetivamente desenvolvimento, quais são as regiões e pessoas de fato beneficiadas por obras postas em prática. Santarém, no Pará, novembro de 2024. A cidade amanhece coberta de fumaça. Para saber mais e se aprofundar na temática de infraestrutura de transportes no Brasil, entre em nosso site gt-infra.org.br e nos siga nas redes sociais, @GTInfraestrutura. Compartilhe esse conteúdo e até a próxima. É aprender com os povos originários, é florestar mentes, é revolução. Não se pode esperar 2030 para promover a transformação. É aprender com os povos originários,
Vamos apagar o apagão da consciência. Vamos apagar o apagão da inconsequência. Vamos apagar o apagão da consciência. Vamos apagar o apagão da inconsequência. Vamos apagar o apagão da consciência. Vamos apagar o apagão da inconsequência.